Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 2. Um abraço especial para os irmãos que de casa nos acompanham nesse momento de culto ao nosso Deus. E mais do que acompanham, adoram a Deus juntamente conosco. Gálatas, capítulo 2, na sequência da nossa série expositiva do livro de Gálatas, Paz só em Jesus, o texto do capítulo 2, versos 11 a 16. Ainda não inventaram um óculos com desembaçador, né? Então, desculpe fazê-los esperar aí. Tinha que tomar essa providência aqui primeiro. Gálatas 2, versos de número 11 a 16, a palavra de Deus nos diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua bênção para esse momento especial, pois queremos ver a Jesus. Meus irmãos, aqui no nosso púlpito, nós temos uma placa, os irmãos têm ouvido falar dela, hoje eu quero mostrá-la para vocês. Se apagar a luz vai melhorar a visualização. Essa é uma placa que só os pregadores enxergam, pode apagar com vontade para dar para ler. Ali está escrito, João 12, 21, Senhor, queremos ver Jesus. Pode passar o próximo, está aí, tá? Esse Senhor aqui, meus irmãos, foram um grupo de gregos prosélitos. Eles eram praticantes do judaísmo, foram a Jerusalém para adorar a Deus, encontraram um dos discípulos e disseram para o discípulo: Senhor, queremos ver Jesus. O pastor Francisco hoje fez menção também a este versículo aqui. E meus queridos, nós como pregadores desta igreja, pastores, os seminaristas também, ontem nós tivemos um encontro onde trabalhamos com eles esse conceito, nós estamos indo em busca da palavra de Deus e para trazê-la aqui para os irmãos, para que vocês vejam Jesus, se encontrem com Jesus. E por isso eu queria fazer um apelo a você, todas as vezes que você vier para a igreja, que você vier aqui para o nosso culto, pelo amor de Deus, literalmente falando, não venha para ouvir um bom sermão, com essa expectativa. Não venha para ouvir um sermão bem didático, um sermão bem pastoral, um sermão bem erudito, um sermão bem compreensível, um bom sermão, um sermão gostoso de ouvir. Não é para isso, irmãos, que nós estamos aqui, e não é por isso que nós deveríamos vir aqui para esse momento. Venha com a sua expectativa diante de Deus. Senhor, eu quero ver Jesus hoje. Eu quero ter um encontro com Jesus por meio da sua palavra. Vocês podem repetir comigo o versículo? Senhor, queremos ver Jesus. Pode ser de novo? Senhor, queremos ver Jesus. No primeiro momento, essa é um pedido não a Deus. O Senhor aqui é o discípulo. Então agora vocês vão mudar e vocês vão falar assim: pastor, queremos ver Jesus. Pode ser? Vamos lá?
Agora feche seus olhos e fale para o Senhor: Senhor, queremos ver Jesus. Está combinado assim, meus irmãos? Então vamos ver Jesus no texto de Gálatas 2, 11 a 16, para que você saia daqui com Jesus, encorajando você, corrigindo você, capacitando você a viver conforme a palavra de Deus que nós aqui vamos receber nesse momento. Meus queridos, nós estamos muito absorvidos por essa pandemia. É notícia cada vez mais intensa, preocupante. Senão nós estaríamos percebendo com mais indignação o que está acontecendo no plano da política nacional. E aqui eu vou entrar agora num terreno espinhoso. Espero não me machucar e nem machucar você, mas eu preciso falar disso, porque tem tudo a ver com o texto que nós estamos tratando aqui, tá? Se não fosse tanta, a gente não pode nem ir para a rua, né, fazer manifestação hoje em dia, nós estaríamos enojados com o que está acontecendo na política nacional, à esquerda, à direita e no centro. Se você quiser chamar de centrão, também pode ser, tá? As autoridades do reino deste mundo, e aqui no nosso país, assim, obrigado pela lembrança, Mariana. Crianças, o pastor esqueceu, tá? Eu vou falar duas palavrinhas para vocês anotarem, tá joia? A primeira delas é unidade, uma coisa assim bem unida. E a segunda palavrinha é integridade. Integridade é uma coisa inteira. Sabe quando o bolo de aniversário chega e a mamãe põe na mesa? Ele está inteiro, ele está íntegro. Depois é que vão tirar os pedaços do bolo, ele vai ficar cheio de buraco, e aí ele não está mais íntegro. Integridade, então, é uma coisa inteira, completa, tá bom? Unidade e integridade. Mas continuando, então, sobre a situação que nós estamos vivendo no mundo, especialmente no nosso país, o que as autoridades estão fazendo fede, literalmente, é nauseante. Justiça, direito, honestidade, lei, consideração com a população, eles não estão conseguindo deixar claros que essas são as suas prioridades, não importa de que partido, de que grupo essas pessoas pertençam, valores, princípios, ética. Realmente é nauseante o que nós estamos vendo acontecer, em prejuízo da população, num momento extremamente sensível, delicado, perigoso para todos nós, a ponto de não termos leito para sermos internados se acontece de nós precisarmos disso. E o que é pior e mais triste, irmãos, é que muitos crentes, que assim se apresentam como crentes, participam desses grupos, desses movimentos e dessas ações, que prejudicam a população e que desonram a Deus como nosso Criador. É corrupção, é corporativismo, é indiferença em relação à população. Mas eu não estou aqui, nunca estou para falar de política, para defender A, B ou C. O mais triste disso tudo, meus irmãos, o mais triste é que dentro de mim e de você, nós temos o potencial para fazermos exatamente as mesmas coisas. Isso é inato em nós como seres humanos. Se não fazemos na proporção em que eles fazem, talvez faltou oportunidade para a gente. Mas nós temos no nosso coração essa mesma tendência de ignorar um fato que não poderia jamais ser ignorado, que tem alguém lá no céu que tudo vê. Como Jó, no meio do seu sofrimento, ele diz que Deus perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Como eles podem se comportar assim? Como nós podemos muitas vezes nos comportar assim, como se Deus não estivesse atento ao que acontece? E a dificuldade maior acontece para nós, irmãos, seres humanos, quando nós somos pressionados. A gente pode ter bons propósitos, um bom assim, objetivo de vida, boas intenções, mas é na hora do vamos ver, da pressão, a pressão que possa vir trazer prejuízos para nós, se nós formos íntegros, se nós tivermos integridade, crianças, se nós formos inteiros, nós podemos ter grandes prejuízos, grandes perdas, por querermos ser fiéis ao nosso Deus. Podemos perder o sossego, podemos perder dinheiro, podemos perder amigos, podemos perder prestígio, posições. Então é muito mais fácil a gente se omitir muitas vezes e entrar no esquema do que viver com integridade. O apóstolo Paulo, um ex-perseguidor da igreja,
ele que foi transformado, né, que era cruel, foi transformado num servo dedicado e útil ao nosso Deus. Ele sabia como é lidar com situações como essa que eu estou descrevendo aqui. O texto bíblico trata disso. Ele sabe como é difícil esses momentos, como são difíceis, e por causa disso, porque ele não cedeu à pressão, ele teve literalmente um fight apostólico. Nós encontramos na passagem aqui o relato de apóstolos em colisão direta, um com o outro. Paulo, ele confronta o apóstolo Pedro, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro, por falta de coerência do apóstolo em relação a princípios de fé que não poderiam ser negociados. E às vezes a gente fica achando que Paulo era muito briguento, porque eu poderia contar aqui mais umas 2 brigas de Paulo, não vou por causa do tempo, mas se você puder lembrar de algumas, você sabe que ele não fugia da briga. E será que Paulo estava sendo intransigente no episódio que nós temos aqui diante de nós, nesse confronto com o apóstolo Pedro e até com seu amigo do peito, Barnabé, também não aliviou, não alisou para Barnabé, chamou na responsabilidade também. Paulo era um cara briguento, intransigente, um exemplo negativo a não ser seguido. A gente tem que viver em paz com as pessoas e evitar de ficar tendo desgastes assim. Meus irmãos, se ele tivesse errado, o Senhor precisaria ter deixado isso aqui indicado para a gente. Não faz assim não, Paulo extrapolou. Mas o que a gente percebe da leitura é que ele agiu como Deus gostaria que todos nós agíssemos, demonstrando comprometimento com o Evangelho de Jesus, mesmo que isso custe caro para nós. Só que nenhum de nós é capaz disso por causa da nossa natureza corrompida. É preciso uma ação transformadora de Jesus no nosso coração, como Paulo, antigamente Saulo, havia experimentado. E aquele encontro com Jesus mudou demais o apóstolo, e ele então fez o que ele fez aqui nesse episódio. Lembre-se que ele queria destruir o Evangelho, e agora ele está brigando para preservar o Evangelho. Olha que mudança extraordinária, sensacional. É só Jesus, meus irmãos, que pode nos dar esse tipo de entrega completa, corajosa, de fé, para nós sustentarmos o Evangelho em todas as circunstâncias. Lembre-se que ele foi, Paulo, desautorizado por aquela igreja para a qual ele escreve aqui de Gálatas. Estavam falando mal dele, estavam falando que o Evangelho que ele ensinava era um Evangelho incompleto. E então Paulo ele vai contar algumas histórias, alguns episódios, alguns causos de situações em que deixava bem claro que ele era apóstolo, como todos os demais, e que o que ele pregava era a palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao 4º episódio. Eu venho contando esses episódios, um dia com um pouquinho mais de tempo eu recapitulo para vocês, mas hoje é o 4º episódio. Não em Damasco, não no Sinai, não em Jerusalém, mas em Antioquia. Antioquia, que era a base missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé. Foi dali que eles partiram para a viagem, a primeira viagem missionária. Foi para ali que eles voltaram e ficaram um tempo antes da segunda viagem missionária. E os estudiosos da Bíblia e da história bíblica entendem, alguns deles, outros não, mas alguns entendem que foi entre a primeira e a segunda, quando eles estão em Antioquia, é que Pedro se dirige até aquela cidade, e todo esse episódio aqui vai acontecer. E Paulo vai contar esse fight que ele teve, essa briga que ele teve com o apóstolo Pedro e com Barnabé, não para ficar tirando os esqueletos do armário, remoendo feridas e mágoas passadas, mas isso era importante para comprovar o ponto dele. Vejam como Deus me deu autoridade apostólica. Eu confrontei Pedro, o líder do colégio apostólico. E quando eu o confrontei, e com ele, todos os demais que estavam indo com ele naquele caminho equivocado, eles cederam, eles tiveram que abaixar a cabeça e concordar, não por causa do meu ego, mas por causa do Evangelho que eu prego, que eles estavam comprometendo esse Evangelho. Meus queridos, a lição que fica de toda essa passagem, é que quem de fato foi transformado, nasceu de novo, tem zelo pelo Evangelho. Tem cuidado pelo Evangelho. E Evangelho aqui entenda-se não apenas que Jesus morreu para você ser salvo e ir para o céu, mas tudo aquilo que o Evangelho implica, como a instrução,
a revelação de Deus para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa conduta nesse mundo, em todas as áreas da vida. O Evangelho abarca tudo. O Evangelho abarca o cosmos. Jesus veio para restaurar o cosmos e não apenas para salvar a nossa vida. Isso não é apenas, realmente extraordinário que Ele tenha feito isso. E quando há esse zelo e esse cuidado com o Evangelho, nós colhemos alguns frutos muito saborosos, muito doces, que só o Evangelho pode produzir. Eu vou mencionar apenas 2. Se tivéssemos mais tempo, iríamos mais um, mas vamos ficar com 2. O primeiro deles, que a gente aprende aqui nessa passagem, é o fruto da unidade fraterna. A unidade entre os irmãos é preservada quando o Evangelho não é comprometido, quando o Evangelho é honrado e ele é sustentado. Aquela visita ilustre que chega ali em Antioquia, essa igreja celeiro, recebe um dos líderes, né, da igreja mãe lá em Jerusalém. Cefas ou Pedro é mencionado nessa carta 3 vezes, né, e numa das vezes que é mencionado é o episódio de hoje aqui. E ele vem, está tudo bem, ele está participando ali numa confraternização muito boa, representando os irmãos de Jerusalém com os irmãos de Antioquia. E eles têm uma festa que os historiadores registram, que eles tinham uma festa chamada Festa do Ágape, que faz lembrar nossos saudosos cafés da manhã, nossos saudosos almoços, nosso saudoso bolo de Natal gelado. Eles tinham um momento assim de muita comunhão também. No final eles celebravam a ceia do Senhor. E Pedro, estava lá participando de toda essa comunhão. Aí chega um grupo que vem também lá de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, que já estava tumultuando lá e chega para tumultuar aqui, que é toda essa polêmica que envolve a carta. Eles estavam dizendo que não basta você crer em Jesus Cristo, você tem também que se circuncidar, você tem que observar os rituais, e tem mais uma coisa que não pode ser esquecida: judeu não come com gentio, porque os gentios são impuros, e para você adorar a Deus, você tem que estar puro, e essa pureza, no Antigo Testamento, ela era ilustrada e exercitada através de uma série de rituais bíblicos necessários, que apontavam para a necessidade de pureza, mas você tinha que sempre repetir, porque eram só rituais que apontavam para aquele que nos limpa de todo o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era uma preparação para essa experiência superior que a igreja, o corpo de Cristo, teria oportunamente. E eles chegaram com essa lenga-lenga judaica para cima de Pedro, falaram: Pedro, o que é isso? Você está comendo com os gentios? E já tinha tido outros episódios que Pedro entrou na casa de um gentio, comeu, ele sabia que não tinha problema nenhum, que não é por isso que alguém vai ganhar pontos com Deus, mas ele ficou com medo. Lembra que eu falei da pressão? Que dá medo de perder alguma coisa, dá medo de ficar mal, dá medo de perder prestígio, de ser perseguido. Pois porque ele ficou com medo, ele entrou numa contradição, mas nesse momento ele começou a comprometer a comunhão da igreja da Galácia. Na festa do Ágape, os crentes judeus sentavam em umas mesas, os crentes gentios sentavam em outra. Se é que eles estavam participando mais da mesma festa, e aí então tudo começou a ir por água abaixo na comunhão daquela igreja, porque já não era mais o verdadeiro evangelho. E essa era a bronca de Paulo, por isso ele brigou, por isso ele confrontou, por isso ele diz que ele resistiu face a face, verso 11, a Cefas, porque ele se tornara repreensível. No verso 12, ele estava comendo com eles, mas depois ele se afastou e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus, aqui são os crentes judeus, dissimularam com ele, a ponto de até Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja bem, a comunhão estava tão boa, foi tudo por água abaixo. Com o verdadeiro evangelho isso não acontece, porque a mensagem do verdadeiro evangelho é outra, não é essa absolutamente. Por isso que esse evangelho deve ser preservado, deve ser crido, conhecido, deve ser praticado por nós, meus irmãos, pelo bem da unidade que deve existir entre nós como irmãos. E daqui a pouco eu aperto o parafuso para vocês verem como isso às vezes falta na vida de nós crentes.
Porque esse evangelho diz que todos nós somos criados pelo mesmo Deus Pai Criador. Diz que nós também, em nosso benefício, dos eleitos, o Messias veio, o Filho eterno de Deus se encarnou, Ele morreu e deu a sua vida em nosso favor, como nós acabamos de celebrar, e nos incluiu a todos como irmãos, na mesma família da fé, tendo Jesus como nosso irmão mais velho. Então não tem cabimento haver entre nós diferenças, divergências que nos separem, se o que era mais complicado e problemático na nossa vida foi resolvido e nós somos unidos dessa maneira ao Senhor Jesus e ao seu corpo. Por isso Paulo, ele vai ensinar mais tarde, nesta mesma carta, no capítulo 3, versos 28 e 29. Dessa maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nenhuma diferença, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, a mesma promessa. Meus queridos, o verdadeiro evangelho, quando ele é entendido, vivido, preservado, quando nós o defendemos e o praticamos na nossa vida, nós preservamos a unidade do corpo de Cristo e não deixamos que coisas como a que muitas vezes, infelizmente, acontecem, venham a acontecer. O que você acha que uma pessoa precisa para ser considerada e tratada por você, como irmão em Cristo, além da sua fé ou da fé sua e dele em Cristo Jesus? O que é necessário? Porque lá na Galácia eles diziam, olha, precisa crer em Jesus, mas também precisa seguir rituais nacionalistas, judaicos. Então o nacionalismo religioso ali estava em pé de igualdade com Jesus. O que muitas vezes nós passamos a exigir, às vezes inconscientemente, que além da pessoa ser um crente, nascido de novo, ele tenha que ter, senão eu não me dou bem com ele. Por exemplo, você é um bolsonarista convicto, e tem aquele irmão que está de repente aqui dentro agora, que é um lulista convicto. Existem as duas coisas, irmãos. E você jamais seria capaz de sentar com essa pessoa e ter uma conversa fraterna e amena, por causa das divergências ideológicas e políticas. Quando fazemos isso, nós estamos colocando a política em pé de igualdade ou acima daquilo que deveria nos unir, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Também, meus irmãos, quando o tema do racismo, que vez por outra, volta aos noticiários, surge para também quebrar a comunhão de irmãos, em algumas culturas mais do que em outras, é inaceitável, porque Jesus derrubou todas essas barreiras. Ele derrubou a parede que dividiria homem e mulher, que dividiria gregos ou gentios e judeus, pessoas de etnias diferentes. Nada disso, meus irmãos, pode nos desunir ou quebrar a nossa unidade. Ano que vem, 2022, prestem atenção, é ano de eleição presidencial. Como é que vai ser o seu comportamento e o meu comportamento nas mídias sociais? Quantos irmãos em Cristo nós vamos romper relacionamento com eles por causa de escolher o candidato A, B ou C? Quantas famílias de novo vão entrar no processo de choque, de conflito, por causa de questões secundárias como essa? A única coisa, meus irmãos, que poderia justificar a nossa falta de comunhão, seria a nossa falta de comunhão e unidade, seria o fato da pessoa não professar a mesma fé em Cristo, ou dizer que professa, mas vive de uma maneira completamente destoante daquela que Cristo aprova nas Escrituras. Por isso, não valide, não aplauda o comportamento pecaminoso de amigos chegados, só porque são seus amigos e por medo de perder a amizade. Seja sincero, seja sincera, em amor, confronte. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não incentive, como Paulo não fez. Ele teve a coragem de ir no ponto, confrontar com respeito, com amor, mas fez aquilo que deveria ser feito. Mas, meus irmãos, como fruto do Evangelho também nós temos a integridade da vida. Quando esse Evangelho é comprometido, você perde a integridade.
mas quando ele é sustentado, nós crescemos e amadurecemos e nos desenvolvemos na vida cristã. O verso de número 13, ele é bem interessante, é um pouquinho difícil de entender o que Paulo queria dizer, pelo menos nessa tradução da ARA. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Vou pedir para projetar o verso 13, tá? Porque essa palavra dissimulação, o texto deixa assim a gente um pouquinho confuso, mas se você vai no original, no verso 13, a palavra dissimularam, o verbo dissimular com, tá? É uma palavra só, dissimular com, e depois o substantivo dissimulação. A raiz dessas duas palavras, no original grego, é hipocrisia. Hipocrisia, tanto que a NVI traduz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo, não é aqui, deixa eu achar aqui, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. A NVI preferiu realmente fazer uma tradução mais literal, que deixa o sentido mais claro. Pedro, que conhecia a verdade do Evangelho, que vivia de acordo com a verdade do Evangelho, que pregava esse Evangelho, um Evangelho internacional, de repente começa a se comportar de um jeito contraditório com a sua crença e com a sua pregação. Hipócrita, hipocrisia. Para agradar as pessoas, ele comprometeu a sua integridade. A lei de Deus nunca teve como objetivo, meus irmãos, nos tornar merecedores de qualquer coisa diante de Deus. Pelo contrário, o objetivo da lei de Deus é falar assim: olha, esse é o padrão que traz alegria, vida abundante, harmonia. Você não é capaz de alcançá-lo. Você precisa de um Redentor. Você precisa de alguém que transforme o seu coração, que te capacite a viver nesse padrão aqui. Esse é o propósito da lei. A lei então nos leva a Cristo. E como já disse em outras vezes, e quando chegamos a Cristo, Cristo fala assim: então agora volta para a lei e vai cumpri-la, porque eu vou viver em você e vou capacitar você, que é o tema do sermão da semana que vem. Meus irmãos, foi por causa dessa pressão que ele sofreu que Pedro recuou e retrocedeu na sua integridade. Meus queridos, a viver de acordo com a verdade do Evangelho nos livra dessa contradição e dessa incoerência que muitas vezes os crentes, nós crentes, passamos. Nós dizemos que somos crentes em Cristo, mas na hora de afirmar a exclusividade de Jesus como o único caminho para a salvação, sob pressão social, sob pressão dos nossos dias, e a gente, mais ou menos, né? Todos os caminhos levam a Deus. Será que chegamos a esse ponto de negociar princípios fundamentais da fé que não podem ser negociados? Nós dizemos que somos crentes, meus irmãos, mas muitas vezes não renunciamos e nem reprovamos a promiscuidade moral dos nossos dias. Quantos crentes vivem na promiscuidade, das mais diversos tipos que eu não vou aqui mencionar, vivendo em contradição, incoerência, hipocrisia e falta de integridade. Muitas vezes, meus irmãos, ficamos com o estômago embrulhado de ver a falta de honestidade, de direito, de lei, de ética e de justiça. Mas e nós? E nós? Nós somos verdadeiros na nossa fala, na nossa conduta, somos honestos no trabalho, nós vivemos de acordo com a lei da palavra de Deus, nos pautamos por uma ética cristã, não para a gente ser melhor do que os outros, para sermos moralistas, não, mas é porque nós já entendemos que nós somos salvos para um reino onde as pessoas serão assim, perfeitamente. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo, na nossa união com Ele, sob a ação do Espírito Santo, para sermos assim também. Nós não somos desse mundo, o nosso reino não é daqui, o nosso reino é o reino do céu, o nosso rei é o soberano Senhor, e Ele disse que viveria em nós e cumpriria em nós a sua lei. E é por isso que nós então almejamos ser santos como Ele é santo, ser íntegros como Ele é íntegro. Nós entendemos que vivemos perante os olhos de Deus em todo o tempo, e ao fazer isso estamos não sendo vigiados por Deus, mas encorajados, capacitados, motivados, de dentro para fora, a sermos como Jesus é, aí como o próprio Deus
quando conversou com Abraão, lhe disse: Abraão, anda na minha presença, vem comigo e seja íntegro. Integridade é algo que se experimenta, meus irmãos, quando nós vivemos e respeitamos, cremos e pregamos o verdadeiro Evangelho de Jesus. Esse foi o tema que envolveu aquela polêmica daqueles apóstolos em colisão. E que nós possamos, então, meus queridos, experimentar isso a cada dia, cada vez mais da unidade que deve existir entre nós, acima de qualquer ideologia ou diferença, e cada vez aprendendo maior integridade na nossa caminhada cristã. Que Deus assim nos abençoe e que você saia daqui com Jesus para capacitá-lo a viver assim. Amém, igreja? Vamos adorar a Deus com um dos coros da nossa igreja.